Imagina só se eu te disser que existe um livro que por séculos foi considerado tão perigoso que simplesmente possuí-lo podia te levar à fogueira da Inquisição. Um livro que supostamente contém os segredos mais sombrios da magia negra, invocações de demônios e rituais que podem dobrar a própria realidade à sua vontade. Estou falando do famoso livro de São Cipriano. E hoje você vai descobrir não apenas quais são os demônios mais temidos que habitam suas páginas, mas também as origens bizarras e fascinantes que a Igreja tentou esconder por gerações. Antes de mergulharmos nesse universo sombrio, você precisa entender que o livro de São Cipriano não é apenas um grimório qualquer. Ele carrega consigo uma das histórias mais contraditórias e perturbadoras do cristianismo primitivo. São Cipriano de Antioquia, o suposto autor, era inicialmente um dos feiticeiros mais poderosos de sua época, dominando as artes da necromancia e tendo pactos com entidades que fariam qualquer ocultista moderno tremer de medo. A reviravolta chocante é que este mesmo homem se converteu ao cristianismo e se tornou santo, mas deixou para trás um legado que a própria Igreja não sabia se deveria destruir ou preservar. O primeiro demônio que encontramos nas páginas amareladas deste livro maldito é Astaroth, descrito como um grande duque do inferno que comanda 40 legiões de demônios. Mas aqui vem o primeiro segredo que nunca te contaram. Astaroth não era originalmente um demônio. Essa entidade era, na verdade, uma deusa fenícia da fertilidade e do amor, Astarte, que foi deliberadamente demonizada pelos primeiros cristãos para erradicar os cultos pagãos. O livro de São Cipriano descreve Astaroth como um ser de aparência andrógina, montado em um dragão infernal, que pode revelar tesouros escondidos e conhecimentos sobre o passado e o futuro. A transformação de uma deusa do amor em um demônio do conhecimento proibido revela muito sobre como o cristianismo primitivo lidava com as tradições que queria suplantar. Mas a história fica ainda mais intrigante quando descobrimos Belzebu, o príncipe dos demônios, que aparece constantemente no livro. O que a maioria das pessoas não sabe é que Belzebu deriva de Baal-Zebub, que significa literalmente Senhor das Moscas, mas que originalmente era Baal-Zebul, ou Senhor das Alturas, ou Príncipe em hebreu. Essa distorção linguística não foi acidental. Foi uma estratégia deliberada dos escribas hebreus para degradar uma divindade canaanita que competia com Yahweh. No livro de São Cipriano, Belzebu é descrito como o demônio que pode conceder riquezas inimagináveis, mas sempre com um preço terrível que só se revela quando já é tarde demais para voltar atrás. Porém, talvez o mais aterrorizante de todos os demônios mencionados seja Asmodeus, o demônio da luxúria e da ira. O livro de São Cipriano o descreve de forma particularmente vívida. Um ser com 3 cabeças, sendo uma de touro, uma de homem e uma de carneiro, com pés de galo, e que cavalga sobre um dragão. Mas a origem real de Asmodeus é ainda mais fascinante e perturbadora. Ele deriva do zoroastrismo persa, especificamente de Aeshmadaeva, um demônio da ira mencionado no Avesta. O que poucos sabem é que no famoso livro de Tobias, presente na Bíblia Católica, mas considerado apócrifo pelos protestantes, Asmodeus já aparecia como o demônio que matou 7 maridos de Sara, antes que ela pudesse consumar o casamento com qualquer um deles. A conexão entre o livro de São Cipriano e essas tradições antigas revela algo profundamente inquietante sobre a formação do cristianismo. São Cipriano supostamente compilou esses conhecimentos não para promover a magia negra, mas para que os cristãos
soubessem contra o que estavam lutando. Era uma espécie de manual do inimigo, que acabou se tornando exatamente aquilo que pretendia combater. A ironia amarga é que muitos dos rituais descritos no livro foram adaptados de práticas cristãs ortodoxas, apenas invertidas ou corrompidas. Mas existe outro demônio no livro que raramente é mencionado nas discussões populares. Malfas, descrito como um grande príncipe do inferno que aparece inicialmente como um corvo, mas que pode tomar forma humana quando invocado adequadamente. O livro de São Cipriano afirma que Malfas é o construtor de torres e fortalezas impenetráveis e que pode destruir os desejos e pensamentos dos inimigos daquele que o invoca. A origem de Malfas está envolta em mistério ainda maior que os outros demônios, pois não parece ter um equivalente direto em tradições religiosas anteriores, sugerindo que pode ter sido uma criação original dos grimórios medievais. O que torna toda essa história ainda mais perturbadora é descobrir que o livro de São Cipriano que circula hoje em dia, especialmente nas versões populares vendidas em livrarias esotéricas, não é o mesmo texto que aterrorizava a Europa medieval. O livro original, se é que alguma vez existiu na forma como o conhecemos, passou por inúmeras modificações, traduções e adaptações ao longo dos séculos. Cada copista, cada tradutor, cada editor acrescentou seus próprios medos, suas próprias superstições e, inevitavelmente, seus próprios demônios. A versão que chegou ao Brasil através dos colonizadores portugueses já era uma amálgama de tradições europeias, árabes e até mesmo judaicas cabalísticas. Aqui, ela se misturou com as tradições indígenas e africanas, criando uma versão ainda mais sincretizada e complexa. Os demônios do livro de São Cipriano brasileiro carregam traços de entidades como Exu da Umbanda e orixás do Candomblé, criando um panteão sombrio que é uniquely brasileiro. Mas talvez o aspecto mais fascinante e aterrorizante do livro de São Cipriano seja a forma como ele funciona como um espelho da psique humana. Os demônios descritos em suas páginas não são apenas entidades externas a serem temidas ou invocadas. Eles representam aspectos sombrios da natureza humana, que todas as culturas, em todas as épocas, tentaram compreender e controlar. Astaroth representa nossa sede pelo conhecimento proibido. Beelzebu, nossa ganância insaciável. Asmodeus, nossos desejos mais primitivos e destrutivos. E Malfas, nossa tendência a construir defesas contra um mundo que percebemos como hostil. A pergunta que fica ecoando é: será que esses demônios são reais, entidades independentes, que existem em algum plano além da nossa realidade? Ou são eles manifestações de algo ainda mais aterrorizante? Os aspectos mais sombrios de nossa própria humanidade? O livro de São Cipriano continua a fascinar e aterrorizar, porque no fundo, todos nós reconhecemos esses demônios olhando de volta para nós, quando nos fitamos no espelho da alma humana. E talvez essa seja a verdadeira magia negra do livro. Não a capacidade de invocar demônios externos, mas de nos forçar a confrontar os demônios que já carregamos dentro de nós.